Deus, nosso Pai, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor, nesta noite. Queremos pedir, Senhor, que tudo que acontecer, meu Pai, nessa segunda parte da aula, seja para louvor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Continua, Senhor, nos ajudando, tocando, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para que tudo que nós fizermos, tudo que nós meditarmos, seja para que o Teu nome seja glorificado. Vai, Senhor, cada dia mais, alargando, Senhor, o nosso conhecimento. Vai, Senhor, nos despertando, Senhor, para vivermos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que não fique apenas, Senhor, na teoria, mas que possamos praticar a Tua palavra, Senhor, com as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, uma coisa importante, irmãos, que é essencial que vocês entendam, né? Nós já falamos isso algumas vezes, e é importante que vocês saibam que quando a gente pega a Bíblia pela primeira vez, ou no começo, né, da nossa caminhada cristã, a gente acha que é um livro religioso, né? Um livro que tem doutrinas, tem mandamentos, mas nós estamos mostrando para os irmãos, quando nós começamos pelo Antigo Testamento, que ele é um livro histórico. Ele está contando uma história. Ele começou lá em Gênesis e a história ela vai se prolongando, ela vai sendo revelada. É uma história contada que vai revelando os planos de Deus para a humanidade, né? E essa revelação ela é progressiva. Ela começa, né, contando a história de tudo como Deus cria as coisas, como a humanidade peca, como Deus resgata a humanidade. Depois Deus ele chama um homem, Abraão, ele fala para esse homem quais os planos que Deus tem. E a partir desse homem, Deus vai chamar uma família, Deus vai chamar um povo, e depois Deus vai chamar uma nação. Para que essa nação, ela proclame que existe só um Deus, né? O único Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, essa história ela vai sendo progressivamente revelada. Por isso que às vezes a gente cai em alguns problemas quando a gente vai analisar, por exemplo, né, algumas coisas que o Diogo levantou, que são questões polêmicas. A gente pega lá atrás e a gente vai analisar, né, por que isso acontecia naquela época, né, e hoje é errado, hoje é pecado. Por quê? Porque a revelação ela é progressiva. Deus ele não revelou tudo que era certo e errado logo no começo da história. Deus foi aos poucos mostrando o que era certo e o que era errado. Durante um tempo Deus até admitia, né, um certo tipo de conduta, mas depois Deus vai revelando e vai mostrando que aquilo ali é errado, até chegar na época de Jesus. E aí Jesus ele traz uma revelação plena mesmo tudo que Deus quis falar para a gente, mostrar para a gente no Antigo Testamento, né? Então, a gente comete um pecado se a gente pegar alguma coisa lá do Antigo Testamento e querer fazer um julgamento em cima daquilo lá, porque era uma época que às vezes as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje da Palavra de Deus, né? A revelação de Deus ainda não estava de uma forma plena. Então, a gente tem que ter cuidado. Isso aí a gente vai estudar mais para frente, né? Espero que a gente tenha uma aula de hermenêutica, que é como interpretar a Bíblia. É uma aula muito boa, que vai nos ajudar a interpretar o Antigo Testamento, vai nos ajudar a entender o que é poesia, o que é profecia, né? Então a gente vai acabar entrando nessas questões. Bom, a minha parte da lição. A gente vai começar na página 12. E finalzinho da aula do Diogo, ele pega lá em Juízes, capítulo 17. Desculpa, Juízes, capítulo 21, 25, diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, né? Então, o autor do livro de Juízes, a gente entende que ele foi alguém que escreveu depois do tempo dos reis, porque ele fala assim, ó, naqueles dias, ele está lembrando de coisa lá do passado,
não havia reis em Israel, né? Então, quem escreveu, né, esse livro foi alguém que já veio bem depois da época dos juízes. Ele não é alguém que estava vivendo na época dos juízes e estava escrevendo, não, foi alguém que escreveu bem posteriormente. Na apostila de vocês está escrito assim, ó, Reino de Israel, cerca de 1100, seria quando começa a época dos reis. Essa aula, ela vai se basear, essa minha aula, nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Eu estou dando ênfase porque assim, eu já falei na outra aula, a gente costuma dizer 1ª Samuel, 1ª Reis, né? 1ª Crônicas ou 2ª Crônicas, não, é primeiro. Por que primeiro? Porque é livro. Quando a gente vai ler, a gente vê na Bíblia aí, ó, 1º Samuel, a gente tem que ler assim, ó, 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, tá? Então, 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, essa minha aula vai abarcar esses livros que estão na Bíblia, tá? Primeira coisa, esses 2, 4, 6, 8, 9, esses 9 livros que eu falei aqui, eles contam a história do reinado, do início do reinado judaico até o cativeiro. Então ele vai pegar desde o início do primeiro rei até no cativeiro, quando eles estão retornando, né? E a gente sabe que, ó, já falamos sobre isso. Esdras, Neemias e Esther são livros pós-exílicos, né? São livros que foram escritos depois do exílio. O povo estava lá no exílio, eles retornam para a Terra Prometida, né? E eles são escritos lá. Esses 3 livros. Então, a história do reinado de Israel, nós vamos pegar desde o primeiro rei até o povo ser escravizado, ir para o exílio e depois retornar novamente à Terra Prometida, tá bom? Os juízes, que foi a aula do Diogo, eles julgam Israel por quase 450 anos. Isso está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 20. Lá vai dizer que os juízes eles julgaram Israel durante 430 anos. Qual é esse período? É o período a partir do momento que Josué, né, e os anciãos ali que faziam parte do grupo de Josué morrem, e quando Deus começa a levantar juízes, então eles julgam Israel por 430 anos. Uma coisa que 450 anos. Uma coisa que o Diogo não citou, o livro de Juízes, cada juiz desse, ele não julgava a nação inteira. Cada juiz desse, a gente entende que são 12 tribos, né? Eles estão lá esparramados em 12 tribos. Cada juiz desse, às vezes ele estava julgando uma tribo numa região. Às vezes ele estava julgando outra tribo no outro juiz. Às vezes até perto do mesmo período, haviam 2 juízes. Porque esse juiz, ele não julgava a nação inteira. Ele julgava uma parte. Sabe? Eram pedaços assim, do povo de Israel. Então, isso é importante porque quando a gente vai ver a questão do reinado, aí era a nação inteira. Os juízes julgam Israel por quase 450 anos. Saul foi o primeiro rei, né, que ele é escolhido. Vamos ver 1 Samuel, no capítulo 1. Esse livro de 1
1 Samuel tem 31 capítulos. E ele vai falar basicamente sobre o reinado do rei Saul. Ele começa falando, né, sobre o nascimento, né, de Samuel. Primeiro capítulo, os primeiros capítulos ele vai falar sobre Samuel. Capítulo 2 ele vai falar sobre a mãe, né, de Samuel, Ana, lá que ela vai lá no templo, né, oferecer sacrifício. O canto de Ana. Até o capítulo 8. Capítulo 8 diz assim, ó: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus... o Joe gosta de mostrar algumas coisas assim interessantes. A gente sempre fala que Samuel foi o último juiz. Não, ele colocou seus filhos como juiz também. Não é muito citado, mas aqui, ó: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Os filhos de Samuel também foram juízes. Eles nunca são contados aqui como juízes, mas eles também foram contados como juízes injustos. Então há mais de 15 juízes? Sim. Eles normalmente os teólogos não colocam eles como juízes, mas eles julgaram também. Tanto julgaram que o povo se rebeliou contra Samuel por causa dos filhos. Eles pediram o rei porque os filhos de Samuel estavam julgando de forma injusta. Né? É Samuel primeiro qual? Samuel 8, no versículo 1. Ó, os filhos de Samuel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Né? Quando a gente vai ler a história desses camaradas aqui, a gente vai ver que eram pessoas que eles roubavam, né? As pessoas levavam sacrifício lá para ser oferecido para Deus, eles tiravam a melhor parte para ele, porque normalmente o sacrifício era oferecido melhor para Deus. Eles tiravam a melhor parte para eles e oferecia coisas, a pior parte para Deus. Ora, então os anciãos de todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Aqui começa o período do reinado. Né? Eles pedem um rei, né, para Samuel. Samuel ele vai falar com Deus, né? Samuel ele fica muito entristecido, né? Quando a gente vai ler o relato aqui, ele fica muito entristecido. Aí Deus fala para Samuel, fala: ó, Samuel, não se entristece, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Agora, uma coisa interessante, Deus queria um rei para eles. Normalmente as pessoas falam assim: Deus não queria um rei, né? Deus queria continuar sendo reinar sobre eles. Mas vamos ver Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Deus, quando eles estavam lá no deserto, Deus havia prometido que mandaria um rei. No versículo 14. Eu marquei o versículo errado. 1 Samuel, Deuteronômio capítulo 7, versículo está entre o versículo 14 e o 20, eu marquei errado. Mas aqui fala que Deus mandaria um rei
que reinaria sobre eles. E Deus ele coloca todas as características desse rei, que seria um rei justo, um rei que traria alegria para o povo. Depois eu vou achar. Eu marquei aqui uns versículos, mas eu marquei errado. Pastor, é a passagem que o 10 fala sobre Jesus? Não, é Deuteronômio. Você está no capítulo 24, não? Oi? Não, a partir do versículo 24. Versículo 24. Mas eu sei que está nesse pedaço aqui, mas como eu estou procurando rápido, eu não vou conseguir achar. Mas eu vou achar esse versículo. Mas há uma promessa, Deuteronômio aqui, há uma promessa que Deus mandaria um rei justo, um rei que traria paz para o povo, né? Justamente as características de um rei bom. Mas se aqui em Deuteronômio Deus estava prometendo um rei, e lá na frente em Samuel, Deus fala que eles estavam rejeitando a Deus porque estavam pedindo um rei. Qual que é o problema aqui? O problema é que é a mesma coisa do nosso cotidiano, da nossa vida. Às vezes Deus tem uma promessa para nós, e muitas vezes a promessa que Deus tem vai ser uma bênção nas nossas vidas, como Deus tinha um rei abençoado para trazer para esse povo. Qual o problema? É que o povo ele se adianta, ele se desespera, eles não querem mais ficar debaixo do tempo de Deus, e aí eles começam a pedir um rei. E esse primeiro rei que vem para eles, que é Saul, ele começa como um rei bom, né? Quer ver? Olha, vem primeiro Samuel capítulo 10. Primeiro Samuel capítulo 10, que vai falar assim, ó: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe? Deus está ungindo ele por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens. Aí ele vai falando o que aconteceria. Ali ele estava ungindo Saul como rei, e estava falando que era Deus que estava ungindo. Durante os primeiros 2 anos de Saul, ele era uma bênção na mão de Deus. Achou? 17, 14, 15. Então eu esqueci de colocar eu coloquei 7, era 17. Lê para nós, por favor. Quando entrares na terra que eu te dar, teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Isso, é isso mesmo. Aí depois, mais para frente, ele vai falar o que esse rei ia fazer com a nação, sabe? Seria uma nação abençoada por esse rei. Esse rei seria um rei justo, que traria bênção, que traria prosperidade para o reino. Então, lá em Deuteronômio, eles estavam lá no deserto. Deus já havia prometido que a nação teria um rei. Mas o que eles fazem? Eles se precipitam. Eles querem um rei naquele momento, né? Eles não querem esperar o tempo de Deus, né? E isso, trazendo para a nossa vida, isso pode acontecer. Deus tem uma bênção para nossas vidas e a gente quer se adiantar. A gente não quer esperar o tempo de Deus, né? Então, o que acaba acontecendo? Aqui, Samuel ele unge Saul. Saul ele fica 2 anos como um rei bom, e depois ele começa a desobedecer às ordens de Deus. Ele começa a querer sacrificar quando ele não era sacerdote, ele queria sacrificar,
né? Deus mandava ele acabar com os inimigos, ele ia lá e poupava, depois ele ia oferecer sacrifício para Deus, que Deus havia falado para ele que não era para ser oferecido. Então ele começa a se rebelar contra Deus e ele se desvia completamente dos propósitos que Deus tinha. Quando a gente lê a unção de Samuel sobre Saul, ele faz várias promessas de bênção sobre a vida de Saul, e elas acabam não se cumprindo, né? Porque ele se rebela contra Deus. Então, o primeiro livro de Samuel, ele vai falar sobre Saul. Uma coisa interessante, Saul, lembra que eles são 12 tribos, né? Saul, ele é de uma tribo, ele é da tribo de Benjamim, ele foi o primeiro rei escolhido, ele era da tribo de Benjamim. O segundo rei que reinou, que foi Davi, ele era da tribo de Judá. E todos os reis que vieram depois, que reinaram sobre Israel, sobre Judá, todos vieram da linhagem de Davi. Quando Davi ele começa a reinar, Deus faz uma promessa que todo rei que tivesse que reinar sobre o povo de Deus teria que vir da linhagem de Davi. Quer dizer, a promessa que estava sobre Saul, que era da tribo de Benjamim, se ele tivesse sido um rei justo, obediente, toda a linhagem viria da tribo de Benjamim. Como ele foi desobediente, Deus tirou, né, a autoridade que estava sobre Benjamim, sobre a tribo de Benjamim, e ele coloca sobre a tribo agora de Judá, que seria o segundo rei, né, que é Davi. Então, o primeiro Samuel, basicamente, ele vai falar sobre isso, né, sobre todo o reinado, né, as coisas que Saul ele viveu. O segundo rei escolhido foi Davi. 1 Samuel capítulo 16, do versículo 4 a 13, já vai mostrar Samuel ungindo Davi, né? A gente conhece a história, né? Davi está lá no pasto, Samuel sobe lá para escolher um rei para reinar no lugar de Saul. Quando ele chega lá, ele vê, né, os irmãos de Davi, né, forte, né, e tal, ele fala assim, com certeza é esse, né, que Deus tem escolhido. E Deus falou, não, eu não escolho segundo o coração que o homem tem, né, eu escolho segundo os propósitos que Deus tinha. E aí ele manda chamar Davi lá no campo. Davi vem, e no livro de 1 Samuel, Davi ele é ungido como rei, mas ele ainda não assume o seu reinado, né, passa vários anos até que ele vai assumir o seu reinado. O livro de nós no 1 Samuel, quando ele vai para 2 Samuel, 2 Samuel tem 24 capítulos. Uma coisa que diferencia a nossa Bíblia da Bíblia judaica. Esses dois livros, 1 Samuel e 2 Samuel, eles formam um livro só, né? Alguns teólogos, né, para facilitar a leitura, né, o estudo, eles separaram esses dois livros, porque a primeira parte eles falam só sobre o reinado de Saul, aí o segundo ele principia falando da morte de Saul e de Davi sendo aclamado rei apenas sobre o território de Judá, em Hebron. E 2 Samuel, vê lá, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 3, vai falar Davi sendo, ele já havia sido ungido, né, lá no 1 Samuel que nós lemos. Agora 2 Samuel 2, 3. Quem achar, por favor, pode ler. Eis Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram as aldeias de Hebron. Então, Davi, quando ele é ungido como rei na cidade de Hebron, é uma coisa importante. Davi ele não é ungido como rei de todo Israel. Ele é ungido apenas sobre a cidade de Hebron. As outras cidades não aceitam ele como rei. Eles não aceitam. Tem um capitão
de Saul, chamado Abner. Ele era um soldado valente, que todo Israel respeitava. Ele não aceita Davi como rei, e ele unge o filho de Saul. Esse aqui também quase ninguém cita. Esse filho de Saul, que ele é ungido, Isbosete. Ele é ungido como rei do restante de Israel. Davi ele é ungido como rei, ele começa a governar só em Hebron. E Isbosete começa a governar o restante do povo de Israel. Isbosete. Ele reinou 2 anos. Ele reina durante 2 anos. Até que o próprio Abner, ele vai e depois entrega, né, o trono para Davi. Abner, que era esse capitão de Saul. É uma história assim. Quando eu me converti, uma vez me deram um trabalho para me escrever, né, sobre escrever algum trabalho, né, um trabalho de uma folha e tal. E eu, na época, estava lendo muito a Bíblia, justamente nessa parte. E eu lendo essa parte que fala sobre esse reinado, né, de Isbosete, de Abner, né, é uma história tão triste, que esse povo era o povo de Deus. Deus havia escolhido, né, para que fosse um povo próspero, que levasse a mensagem de que existe só um Deus verdadeiro, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eles começam a brigar por poder. Davi, ele jamais, por isso que às vezes a Bíblia fala que Davi, embora ele tenha pecado, às vezes pecados terríveis, ele era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele nunca quis se levantar contra essas pessoas que muitas vezes se levantavam. Os filhos de Davi se levantaram para tomar o seu trono. Ele nunca quis acabar com seus filhos. Abner se levantou muitas vezes contra Davi. Davi ele ficava esperando o tempo de Deus, né, para ele poder reinar. Tanto é que depois de 7 anos que ele estava reinando sobre Hebron, é que ele assume o reinado de todo o reino. E aí eles reconhecem, né, que Davi tinha esse chamado. Davi só se tornaria rei de todo Israel após reinar 7 anos e meio sobre Judá. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. E reina também por 40 anos. Então, Saul, ele reina 40 anos. O segundo rei que vem, né, o rei legítimo que vem, que é Davi, ele reina durante 40 anos. E o terceiro rei que vem também, que é o rei legítimo, que é Salomão, ele também reina durante 40 anos. Então, os primeiros 3 reis legítimos, né, eles reinam durante 40 anos. Os livros de primeiro, aí depois nós temos primeiro e segundo reis. Primeiro Samuel, ele vai falar mais da ênfase sobre Saul. O segundo Samuel, ele vai dar ênfase sobre o reinado de Davi. Os livros de primeiro e segundo reis também formam um único livro na tradição judaica. Então veja também, primeiro e segundo Samuel, eles são um livro. Primeiro e segundo reis também são. Veja que quando nós demos aquela aula, nós mostramos que na Bíblia judaica eles têm menos livros do que os nossos, né? Então aqui a gente está vendo por quê, né? Samuel é apenas um livro, Reis também é apenas um livro, Primeiro e Segundo Crônicas para eles também é um livro, e Esdras e Neemias também é um livro, tá? Para eles contam como um livro. Apenas, na Bíblia, na Bíblia deles eles formam um livro só. Primeiro Reis tem 22 capítulos. Sua autoria é incerta. Provavelmente grande parte foi escrito durante o cativeiro na Babilônia. Ele fala primeiro sobre o reinado de Salomão, que vai, primeiro Reis ele já vai dar mais ênfase sobre o reinado de Salomão, que vai do ano 970 até 930. Lembra da cronologia, é sempre voltando, né? Quando a gente vai fazer a cronologia do Antigo Testamento, é sempre voltando, né? Então ele começa a reinar no ano 970,
E aí vai descendo até 930, quando ele perde o reinado, né? Quando ele morre.